Boa noite, pessoal. Érica Viana, falando aqui diretamente de Campos dos Goytacazes, nessa segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. E hoje eu vou dar sequência àquela série de lives sobre candidaturas, né? Série de lives com candidatos a deputados e a deputado nas mais variadas regiões. E hoje a região contemplada, o estado contemplado, é o nosso querido Rio de Janeiro. Eu vou chamar o Valdinei, já vou mandar o convite para ele aqui, para ele entrar conosco. E vamos tentar fazer um bate-bola aqui. Oi, Deia. Oi, Elia. Oi, Vinícius. Oi, Sampa. Oi. Oi, Dero. Então, vamos falar sobre as propostas, sobre os princípios, conhecer o candidato Valdinei aqui na live de hoje. Oi, Vinícius. Tudo bem? Fala aí de que região você é. Vai pegando o aviãozinho e mandando para mais pessoas. Vai mandando esse aviãozinho que tem aqui, ó, na parte de baixo, e vai convidando mais pessoas para assistir a live conosco. Deixa eu ver se o Valdinei já entrou aqui. Ainda não. Filomena, tudo bem? Oi. Você é de Ibatiba, Espírito Santo. Que bom, Vinícius. Vinícius, se conhecer alguém aqui do estado do Rio de Janeiro, vai mandando esse convite para mais pessoas, para que participem conosco, para que façam suas perguntas. Eu já tenho aqui o meu script das lives que eu tenho feito com os candidatos. Ah, o Valdinei já está presente. Vamos ver se vai entrando. Alô? Alô? Tô ligando? Alô? Tudo bem? Tudo bem? Tá me E ouvindo aí, bem? Valdir? Tá tudo bem? Você tá aí na correria? Finalmente consegui um horário contigo? É uma honra para mim. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui. Mas está corrido, né? Campanha sem dinheiro tá uma coisa terrível, mas graças a Deus, você sabe bem o que é isso, né? A gente que faz ativismo político, a gente que milita pelas boas causas conservadoras da direita, a gente, graças a Deus, tem o apoio do povo. Quando a gente anda na rua, quando a gente faz os nossos trabalhos, as pessoas reconhecem a verdade ali e estão ajudando. Então não tem dinheiro, mas tem muito trabalho nessa campanha, graças a Deus. Sim, graças a Deus. Valdinei, para a gente ser o mais breve possível, já vou começar logo nas perguntas, tá bom? Que Beleza? eu tenho feito para os candidatos. Se apresenta para as pessoas, diz sua idade, se você é casado, se você é pai, sua religião, é, a pessoa. Faz sua apresentação pessoal para as pessoas saberem quem é o ser humano por trás, né, do candidato. Perfeito. Bom, eu sou Valdinei Martins, sou casado, pai de 3 filhos, casado com a Vivian Oliveira. Você teve o prazer de conhecer aí. A gente ficou muito feliz em te conhecer num momento importantíssimo lá em Brasília, né? E ouvir um pouco da sua história direto de você contando pra gente. E, bom, eu sou cristão, sou conservador, sou coordenador do movimento conservador aqui no Rio de Janeiro, junto com o Edson Salomão. Inclusive, quero agradecer, porque o Edson Salomão e o Douglas mandaram um vídeo de apoio à nossa candidatura, fiquei muito feliz, muito grato por isso. E sou pai de 3 filhos, Maria Vitória, de 5 anos,
Ana Lúcia vai fazer 3 anos em maio, e o Estevão José, que vai fazer 1 aninho agora no final de outubro. E, bom, pessoal, esse é o Valdinei, né? E como um cristão, como alguém, pai de família, eu começo a ver, assim como milhares de brasileiros, a gente começou a ver o que a esquerda estava fazendo. Esses dias eu estava contando isso para o pastor, porque ele não sabia. Um belo dia, o pastor da igreja onde eu congregava, ele colocou na parede, lá na projeção da igreja, PLC 122 de 2006, que criminalizava, um projeto do PT, junto com o PCdoB, criminalizava a ação de padres e pastores que pregassem contra, ou melhor, pregassem contra não, pregassem o que a Bíblia fala sobre sexualidade e relações homoafetivas. Esses padres e pastores poderiam ser presos em flagrante. E aí o pastor chamou a igreja a orar. Naquela oração, naquele momento de oração com a igreja, eu senti, Érica, um senso de responsabilidade. Eu entendi que nós, como cristãos, devemos, sim, sempre orar e entregar a Deus as nossas ações. E que a igreja estava em falta, ao meu ver, naquele momento, em ações. Porque nós somos maioria nessa democracia. E nós estávamos deixando que uma minoria nos proibisse de pregar a nossa fé. E, enfim, aí fui me envolvendo com ativismo. Eu acho que bem parecido com o que aconteceu com você, a gente às vezes não tem noção das nossas ações e do resultado delas. É uma publicação, é um telefonema, daqui a pouco você se junta com alguém que está fazendo algo legal, daqui a pouco você está num carro de som, daqui a pouco você está coordenando alguma coisa. Não busquei isso, não busquei ser líder de nada, não busquei ser candidato. Mas a gente vai respondendo às necessidades, a gente vai agindo conforme a necessidade e vai havendo o espaço para trabalhar. E hoje eu sou candidato, defendendo essas mesmas pautas. Para você ter uma ideia, e eu já encerro essa minha apresentação, existe um projeto aqui na LERJ, eu fiz um vídeo, publiquei ontem esse vídeo, do Átila Nunes, deputado estadual. Se, em 2006, pretendiam proibir padres e pastores de pregar sobre sexualidade, o Átila Nunes queria proibir o evangelismo, de porta em porta, as pessoas que evangelizam na rua, na praça pública. Isso seria considerado assédio religioso. Os testemunhos de Jeová, então... Estavam ferrados. E nós cristãos, você é católica, né? Sou. Então, nós cristãos temos como mandamento o ide, né? Por todo mundo. E anunciar. Isso, nós precisamos, isso é um mandamento. O exercício da minha fé impõe o proselitismo, ou seja, que eu pregue a minha fé para outras pessoas. E o Átila Nunes queria proibir na LERJ. Mais uma vez, igual havia em Brasília o PLC 122, aqui na LERJ, o Átila Nunes querendo cercear a nossa fé. Eu fui para a LERJ, liguei para deputados, conversei com deputados do gabinete, e a gente conseguiu, no final do ano passado, uma vitória parcial. O projeto do Átila Nunes foi retirado de pauta. Ele volta, e ano que vem volta mais uma vez para ser apreciado. Só um exemplo da importância da nossa ação política, né? Não adianta a gente dizer que é pró-liberdade, pró-armas, pró-isso, pró-aquilo, se a gente não tem ações efetivas para defender a liberdade. E é isso que eu me proponho fazer. Então, você já tem esse costume... uma coisa que é preciso apresentar também. Você é candidata a deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro. Você é de qual região aqui do Rio? Eu moro na capital, na zona norte do Rio. Mas a minha candidatura ela não tem uma sede. A minha candidatura ela não está vinculada a bairro. Até porque o Rio de Janeiro é um lugar muito difícil de você fazer esse tipo de política. Porque é caro e talvez até perigoso você concorrer com lideranças locais. E graças a Deus, isso. A nossa candidatura está conseguindo apoios em Santo Antônio de Pádua, em Angra, na região dos Lagos, em Campos dos Goytacazes. Então a gente está avançando com ideias, com propostas, né? Tem uma série de projetos que eu já publiquei e que todo dia eu recebo contatos sobre isso. É muito, muito bonito. Uma coisa que eu achei interessante, que eu vi um pouco nas suas redes, é que você já tem essa participação, essa fiscalização em relação ao que acontece na LERJ. E gostaria que você falasse mais sobre isso. E se você costuma ir nas plenárias. Então, Érica, eu acho muito estranho o que acontece nas eleições. Porque às vezes a pessoa, o cara quer ser político.
Então eu vi muitas pessoas que eu perguntava se ele ia ser candidato a deputado federal ou estadual, o sujeito até pouco tempo não sabia. Tanto faz, aonde tiver vaga. Não foi o meu perfil. Quando fui mais jovem, adolescente, eu fui doutrinado pela esquerda, fui militante de esquerda, tirei o título com 16 anos para votar no Marginal, votei no Marginal, no ladrão aí que quer voltar à cena do crime, né? Votei nele aos 16 anos, em 2006. Depois eu vou para o quartel. E no quartel, eu deixei de participar de política, enfim, tive inclusive até uma experiência espiritual com relação à direita e esquerda, porque eu senti um incômodo espiritual em ser um cristão de esquerda. E aí eu fui me afastando daquilo, da esquerda, e no quartel principalmente, porque é proibido, né, um militar se envolver com política. Passei 8 anos no quartel, e no finalzinho ali, reeleição da Dilma, eu já estava quase indo para a rua, fazer militância e tal, e meu comandante me chama e pede para não fazer. Olha, a gente já sabe que você não quer ficar, termina o teu tempo, depois você vai fazer sua parte política, mas aqui dentro não pode, beleza? Então eu esperei. Em 2017 eu decido sair do quartel e combinei com a minha esposa de que eu não procuraria nenhum emprego até a eleição do Bolsonaro. Eu queria ficar trabalhando como autônomo até a eleição do Bolsonaro, porque se eu passei um tempo pelo Estatuto dos Militares de fazer campanha, falei, não, agora na campanha do Bolsonaro eu não quero ter patrão me proibindo de fazer campanha, eu vou fazer campanha. Então fiquei como autônomo um tempo e fiz. E aí eu percebi, Érica, que as pessoas focavam muito em Brasília. STF, Câmara dos Deputados, Senado, ninguém olhava para a LERJ. A doutrinação, o ninho da esquerda, ele acontece na LERJ. E aí eu comecei a puxar esse fio. E aí eu fui para a LERJ, vi algumas votações, eu vi que aqui, quando era mais jovem, eu fui recrutado por estruturas de deputados estaduais, porque eles estão presentes aqui, são eles que dão liderança, são eles que dão base para um Marcelo Freixo virar deputado federal, por exemplo. Aqui na direita, você tem o Hélio Negão, o Hélio Lopes. Ele foi eleito com 300 mil votos de uma forma surpreendente. A esquerda não tem isso. O sujeito ele faz base. Ele é vereador, prefeito, às vezes deputado estadual, aí vai para Brasília com a estrutura. E essa estrutura se consolida na LERJ. Então eu comecei a acompanhar a LERJ, as pautas ideológicas, comecei a perceber, e quase uma vocação. Então, de 2017 para cá, enquanto as pessoas estão olhando para Brasília, eu estive dentro da LERJ. Eu caminhei dentro da LERJ, eu participo das sessões, eu visito as comissões, eu converso com os deputados sobre os projetos. Cansei de ter projeto como o PL 4919, que proíbe o passaporte autoritário, e aí eu já encerro. Esse PL do meu amigo Márcio Valberto, eu peguei esse projeto e visitei vários gabinetes na LERJ em que os parlamentares de direita achavam que o projeto era contra vacina. E eu tinha que explicar que não, é contra o passaporte. Então, assim, vocês terem uma ideia do que acontece numa casa legislativa. Às vezes o deputado está lá e não sabe o que está acontecendo. E eu imprimia na minha impressora, na minha casa, 10 cópias do PL e levava, ia sublinhando. Aqui, deputado, o projeto se trata disso, é para evitar isso. Aí levava relatos no meu celular de pessoas que perderam emprego, perderam vaga na faculdade, perderam cirurgia, porque não tinham passaporte. Então, esses dois projetos, o do Átila Nunes e o 4919, eles mostram um pouquinho do que foi o meu trabalho até hoje na LERJ. Só que eu sempre entrei pelas portas dos fundos, né? Eu sempre entrava falando baixo, pedindo licença. Agora eu sou candidato, não é para ser um aventureiro. Eu conheço a LERJ. Eu sei o que vai entrar em pauta no que vem. Eu sei como ela funciona. Eu quero entrar na LERJ como deputado, porque eu quero ter a oportunidade de combater com mandato, com gabinete, com uma máquina que o Estado oferece. Eu quero combater não só como militante, eu quero levar a militância para dentro da LERJ, com força e com autoridade que um deputado tem. É isso que eu espero fazer ano que vem. E é a primeira vez que você vem candidato a um cargo político? É a primeira vez. Eu não imaginava que seria candidato, pelo menos não agora, mas eu percebi isso. Que
eu tenho pautas importantes na LERJ, eu não tinha vontade de ser candidato, até porque eu não tenho uma estrutura financeira que me dê um suporte tão grande. Você viu ali no 7 de setembro, né? Eu tenho Sim. pouquíssimo material, eu não pago equipe, eu não tenho ninguém remunerado comigo, é um desgaste muito grande. Eu ainda não fui para Campos por falta de dinheiro de gasolina para ir para Campos. Então tem uma campanha hoje que depende de internet. Então eu não seria candidato agora, pelo menos agora não. Mas eu passei a entender essa importância quando eu olho para o que está acontecendo na LERJ. Eu vou cantar uma pedra para vocês. Anotem o que eu estou te falando. Ano que vem, o próximo mandato, a próxima legislatura, tanto na LERJ quanto no Congresso Nacional, a pauta não será comunismo, será Agenda 2030. É aborto, ideologia de gênero, droga. E eu percebi que Ambientalismo, o mal ambiental. ambientalismo, exatamente, os nossos parlamentares não estavam preparados para isso. E quando eu olho para os ativistas que se candidataram, é sofrível, porque você vê discursos atacando um determinado ministro, ou atacando, ou criticando, ou citando um determinado ministro do Supremo, que sim, é um homem vil, é um homem justo. Mas a gente não pode ficar 4 anos numa tribuna falando adjetivos de um tirano. A gente tem que aprender a combater a tirania. E eu ainda não vi esses projetos, infelizmente. E aí eu vi esse espaço e saí candidato. Sim. Você não chegou a cogitar primeiro tentar ser vereador no Rio? Ou o seu foco sempre foi em relação à gestão estadual? Na eleição passada, eu apoiei alguns candidatos, a vereador e a conselheiro tutelar, ainda em 2019. Eu É gosto muito muito. importante. Você tem essa construção do local da base mesmo. É Isso é uma diretriz do movimento conservador, né? Então a gente começa a disputar a eleição de síndico de condomínio. Antes de pensar em prefeitura, é o síndico do condomínio. Mas a gente tem que entender aquilo que a gente está mais vocacionado. Eu gosto de eleição municipal, apoio vereadores. Algumas pessoas dizem para mim, né? Ah, você vai sair candidato, fortalece teu nome e disputa para vereador. Pode até acontecer se eu não for eleito agora, mas eu não me sinto tão vocacionado para isso. Eu estudei a LERJ, eu conheço a Constituição do Estado, conheço o regimento da LERJ e me preparei para a LERJ. Eu acho que as pessoas elas têm que se vocacionar para uma determinada função e não ficar pulando de galho em galho, né? Sim. Valdinei, e o que você observa que são as principais demandas para o Estado do Rio que você pode trabalhar na LERJ como deputado? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender dentro da LERJ é a nossa liberdade. São as pautas ideológicas que circulam dentro da LERJ e que elas são muito veladas. Por quê? Embora o Rio de Janeiro tenha problemas gravíssimos de saúde, segurança pública, economia... Falei, segurança. Oi? Primeira coisa que eu falei, segurança. É óbvio, mas aí eu vou puxar para você entender por que eu acho que as pautas ideológicas elas são ainda mais importantes. Porque o que acontece na economia, amanhã você dá um jeito, você resolve. O que acontece na pauta ideológica, você não volta mais, você destrói uma sociedade na sua estrutura. E aí eu tenho um projeto na LERJ, eu não, né? Existe um projeto na LERJ, que é do PSOL, que é um projeto de 2019. Ele prevê uma espécie de cota no programa Jovem Aprendiz. Existe um programa, jovens de 14 a 24 anos podem ter o primeiro emprego no Rio. Empresas que prestam serviço para o Rio, ou para o governo, ou que vendam produtos para o governo. Existe um projeto que dá uma espécie de cota que reserva 20% dessas vagas para menores jovens em conflito com a lei. Marginaizinhos, assaltantes, né, traficantes e tudo mais. Esses jovens, esse projeto, ele deixa claro que quando eu falo que a gente tem que bater na pauta ideológica, eu não estou ignorando a questão da segurança, pelo contrário. Nós temos hoje um império do crime organizado no estado do Rio de Janeiro por causa disso. Começa na parte ideológica. O crime no Rio de Janeiro, ele não começa bélico,
ele começa ideológico. É o marginal que é incentivado. Segundo os nossos especialistas em segurança pública, com muitas aspas, eu deveria ser traficante por causa da minha cor, porque eu não tive o meu pai participando da minha criação, que eu fui criado em favela. Então, para eles, se eu andar com 1 quilo de maconha, é normal. Se eu pegar uma pistola e descer para a pista para assaltar, porque eu quero um tênis, um celular, para eles é normal. É aceitável. Então, se eu não combater a parte ideológica, que é onde eu tenho, numa escola federal aqui do Rio de Janeiro, tradicionalíssima, né? Com o nome do imperador Pedro II, a gente teve um baile de favela onde simularam uma boca de fumo e a direção da escola achando lindo. Isso é a cultura. Isso a gente está perdendo aí. E nós temos hoje no Estado, por exemplo, leis de incentivo à cultura que financiam artistas que depois são as estrelas da marcha da maconha. Então nós estamos perdendo na parte cultural, na parte ideológica, e isso alimenta o crime. Se você conseguir colocar um freio aí, primeira coisa, olha só, o Estado não vai pagar mais iniciativa nem projeto de empresas ou artistas que apoiem, que promovam o consumo de entorpecentes, que são inimigos do Estado. O cara pode ajudar o Rio de Janeiro, mas ele está dando um exemplo para um jovem, para um adolescente, e isso é uma perda, isso é irreparável. Um adolescente que financia o tráfico, que fica viciado, nós precisamos combater ali. Combater o crime vai desde isso até valorizar a nossa polícia. O Estado do Rio de Janeiro precisa recorrer no Supremo e nas cortes internacionais, se for preciso, porque proibir o uso de helicóptero, proibir o uso de caveirão, impedir a ação da polícia nas comunidades, é entregar, primeiro, os nossos policiais, porque eles entram vulneráveis nessas comunidades por causa dessas decisões, você fragiliza o trabalho da polícia e você entrega um cidadão brasileiro que vive num território nacional, mas dominado por inimigos da nação. Porque nós não estamos vivendo ali polícia e ladrão. Não é isso. É um sujeito que decretou independência de um território nacional. Uma favela hoje, Érica, aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Campos também não é diferente. Uma favela aqui não é mais Estado brasileiro. Você, cidadão brasileiro, paga impostos, mas a lei do Brasil não serve para você. Os seus direitos constitucionais não servem se você mora numa favela. Serve a lei do crime, serve a lei do traficante. E isso aprovado por decisão judicial, por decisão suprema, que impede a ação da polícia. Então, eu quero só abrir um pouco o foco, porque é normal um candidato a deputado chegar aqui e dizer para você, nós vamos combater o crime, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Mas eu tenho que entender como o crime se estrutura. É desde o garoto, com 14, 13 anos, que é incentivado a usar droga, que é incentivado, encorajado a ser conivente com o crime até uma decisão judicial. Nós não podemos atacar uma, combater uma e ignorar a outra. Porque se eu combato o consumo da droga, eu começo a interromper a cadeia que alimenta o crime. E também valorizar a nossa polícia civil, a nossa polícia militar, porque a linha de frente também não pode parar. Então, essa história de que polícia, que também é um outro problema, as nossas comissões de direitos humanos, elas geralmente são ocupadas por esquerdistas. Nós tivemos nessa legislatura, o PSOL presidiu as 2 sessões, que é metade do mandato, de 2019 e 2020, foi Renata Souza, depois passou para Dani Monteiro, do PSOL. A educação é Flávio Serafini, do PSOL. Nós precisamos ocupar essas comissões. Porque quando a Polícia Militar faz uma operação numa favela e deixa um terrorista de 30 ou de 12 anos, está com um fuzil na mão, ameaçando a sociedade, perturbando a paz, cerceando o direito de ir e vir. É um terrorista. E quando ele é abatido pela polícia, imediatamente a Comissão de Direitos Humanos se volta contra a Polícia Militar. Sim. A gente precisa ocupar.
Infelizmente, muitas pessoas, algumas pessoas no próprio meio conservador de direito, quando discutem direitos humanos, meio que se sente repelido, porque considera que é uma pauta de esquerda, mas não, na verdade, é prioritariamente nossa, dos cristãos, né? Então, inclusive, eu tentei acionar aqui os direitos humanos, a Secretaria Municipal, para ver a minha situação, porque eu quero reparação pelo que o Estado me provocou. E foi muito estranho, porque eu estava num ambiente claramente esquerdista, mas eu falei, tá sendo difícil, não foram muito educados comigo, mas falaram que não iriam agir em meu favor, mas eu tinha que ir, de qualquer forma, e marcar, né, o espaço, porque os esquerdistas fazem isso. Então, por mais que eu soubesse que fosse algo perdido, eu não poderia deixar essa lacuna. E o próprio Bolsonaro, quando foi, no caso, deputado federal, ele ocupou, né, Comissão de Direitos Humanos. É um exemplo, né, disso também. E outra coisa que eu quero perguntar para você, são quantas cadeiras na Alert? Nós temos 70 cadeiras, são 70 deputados. Ainda sobre a Comissão de Direitos Humanos, é importante a gente olhar para o caso do Alan dos Santos. O Alan dos Santos hoje, ele é um brasileiro que está afastado da sua família, afastado da pátria dele, e não há... E é um filho do Rio de Janeiro. É fruto do Rio de Janeiro. E não há nenhuma ação. Dos perseguidos, se você observar, nós, em maioria, somos do Rio de Janeiro. Então, ainda que você não tenha... Nós não temos voz. Exatamente. O que aconteceu com você, pouca coisa efetiva a Assembleia Legislativa poderia fazer por você, porque a sua questão é federal, foi federal, né? Pouca coisa efetiva poderia ser feita aqui. Mas, no mínimo, você deveria ter voz e ser ouvida na comissão. No mínimo isso. Você relatar o que aconteceu. O meu Estado tem que, teoricamente, deveria lutar por mim, né? Exatamente. Então, até porque eu fui mantida fora do Estado e eu não sou uma bandida, mas qualquer bandido, por pior que seja, pela pior atrocidade que ele tenha feito, ele preferencialmente fica preso próximo da família. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, se fosse um traficante ou algum criminoso dessa espécie, ele seria, primeiro, ouvido pela comissão para saber se os direitos humanos dele foram respeitados. Além disso, ele teria à disposição dele um aparato de defesa dos seus direitos, como esse que você falou. Não dá para resolver o problema dela porque é federal, tudo bem. Mas vamos botar um advogado para brigar para que ela venha para o Rio, para brigar por uma indenização para ela. Porque, no mínimo, ter a dignidade de ter o seu nome citado como que você realmente foi, uma vítima. No mínimo, você olhar para a sua Assembleia Legislativa e você ver que aquela casa representa o Rio de Janeiro e está a seu serviço. Então, no mínimo, nós precisamos ter como direita, e aí não depende apenas de mim, se eu for eleito, mas é uma proposta que eu quero levar para os colegas que são candidatos que estarão conosco, se Deus quiser no ano que vem, Érica, é que a gente faça, sim, uma comissão para apurar os abusos contra a liberdade, direitos constitucionais. Tudo aquilo que os anistiados lá na década de 80 reclamavam, nós precisamos reclamar agora. Tem um jornalista lá fora, tem uma ativista que ficou presa, sem uma denúncia, sem um processo, sem ser julgada, cumpriu pena, pô. Isso precisa ser apurado. E quantas pessoas do Rio de Janeiro, durante a pandemia, né, foram presas também? Ou foram assim, foram os levados para... que, por causa do Fique em Casa, também foram constrangidos, né?
Olha, quando a minha filha nasceu, a Ana Lúcia, a minha segunda filha, né? Ela nasceu bem durante esse processo. Ela nasceu, eu falei em maio, tadinha, ainda bem que ela está dormindo. Ela nasceu em abril. Ela nasceu em abril de 2020. Quando ela nasceu, ela nasceu no hospital da prefeitura e falaram para a Vivian o seguinte, eu cheguei com a Vivian no hospital à noite e disseram para ela que ela ia internar e no dia seguinte eu iria para lá para acompanhar o parto, que é um direito legal que o pai tem, né? A parturiente tem. E assim foi feito. Falei, Vivian, tá legal para você? Que eu tenho o direito de ficar durante toda a internação. Aí ela, não, beleza, amanhã você volta e tal. Vim para casa, preparei as coisas, no dia seguinte, cedo, estava lá. Enfim, resumo da ópera. Não deixaram eu entrar no hospital, fizeram uma cesariana na menina e eu só fui saber se a criança nasceu viva ou morta no final da tarde, depois de muita briga. E a minha filha nasceu de manhã, às 9 da manhã. Então eu fiquei esse tempo todo sem saber o que tinha acontecido com mãe e com o bebê. A Vivian ficou incomunicável dentro do hospital. E eu liguei para a Defensoria Pública. E o que eu ouvi da Defensoria Pública foi o seguinte, eu falei que era lei e tudo mais, mas, senhor, nós estamos vivendo um tempo... Falei, minha querida, é lei. Não, mas você tem que entender que em uma pandemia, alguns direitos ficam em stand-by. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos também falou isso comigo. Direitos em stand-by? O que é um direito em stand-by? O que é um direito em stand-by? Eu não sei o que é isso. Tem isso na Constituição? Tem. Pois é. E assim, eu senti um direito fundamental violado. Para quem é pai, para quem é mãe aqui, sabe o que eu estou dizendo. É o nascimento de um filho. É uma agressão muito grande você impedir um pai, uma pessoa honesta, que paga seus impostos, que trabalha, e ter um exercício de um direito divino, que é dar assistência ao nascimento do seu filho. A minha filha nasceu, a primeira, a Maria Vitória, eu participei do parto, cortei o cordão umbilical. O Estevão, eu estava lá o tempo todo quando ele nasceu. E a minha segunda filha, eu não tive esse privilégio. E eu estava na porta do hospital, tratado como marginal, impedido de entrar. Você passou por uma situação também terrível, porque ser uma pessoa apanhada em erro é uma coisa, já é doloroso. Agora você ser apontado, você ser preso, né, ter de usar uma tornozeleira, sem ter cometido crime, por ter dado opinião, quando nós vemos os nossos antagonistas fazendo declarações de guerra, explicitamente, e não tem o mesmo tratamento. Então, você disse que foi por eu dar opinião. Você está sabendo de mais coisas do que eu? Porque até hoje eu não sei se foi por eu dar opinião, por eu fazer algo. Eu não sei o motivo. Eu generalizei até, né? Ele sabe que foi por causa do vídeo. Mas eu não sei, até hoje, por quê. Se foi um Twitter, se foi alguma manifestação, se foi eu aparecer em alguma foto, eu não sei. Você não foi acusada, né? Você não foi acusada. Então, pior do que uma agressão, pessoal, eu já fui assaltado. E ao ser assaltado, é um sentimento ruim você sofrer uma agressão, né? Mas pior do que uma agressão, pior do que a agressão é a injustiça. É você ser tratado como um criminoso, ser tratado como alguém abaixo da sua dignidade. E nós não estamos... Quando você entra numa casa legislativa e você vai se reportar ao presidente da casa, e eu já tive essa oportunidade algumas vezes, é Sua Excelência o presidente. Você não chama ele de deputado, e muito menos pelo nome, você vai ser corrigido. Porque ele se enxerga em uma dignidade. Você não pode chegar num parlamento, num tribunal, e o advogado chamar o juiz de você. Doutor, para ele, já é muito pouco. É Vossa Excelência. Vossa Excelência.
porque você não pode tratá-lo abaixo da sua dignidade. O que aconteceu comigo no parto da minha filha, o que aconteceu com você, a dignidade mínima que um ser humano no Brasil merece, mínima, é a dignidade de cidadão. Cidadão. Eu não estou pedindo para ser excelência, não estou pedindo para ser senhor, doutor, estou pedindo para ser nada, estou pedindo para ser cidadão. E nos colocaram abaixo disso. Somos ativistas, bolsonaristas, tudo isso para eles é ofensa, é crime, é abaixo de cidadão. Se você está num patamar abaixo de cidadão, pô, meu irmão, tu quer ver tua filha nascer para quê, pô? Pô, tu quer liberdade para quê? Tu quer liberdade de expressão para quê? Por isso essa imagem do Alan dos Santos lá fora, ela precisa estar na nossa mente todos os dias. O que você passou, o que o Alan está passando, porque é um cidadão brasileiro longe da sua pátria. Quando naquelas guerras no Oriente Médio, era capturado um soldado, um turista americano ou britânico, nós assistimos nos anos 2000, Érica, todo o esforço, todo o aparato de exércitos indo buscar um cidadão, porque é um cidadão britânico, é um cidadão americano, que foi capturado em solo estrangeiro. Vamos resgatá-lo. O que falar dos nossos cidadãos? Que foram capturados, alguns, como foi você, em solo nacional, e o Alan fora da sua terra. E aí entra uma questão, meus amigos que estão me assistindo agora, e é importante que a tua audiência reflita sobre isso. De todos os nossos parlamentares, federais e estaduais, qual deles ligou para você ou ligou para o Alan para perguntar: como é que está aí? Como é que eu posso te ajudar? Porque essa galera, Érica, tem à sua disposição carro, combustível, impressora, telefone, internet, ar-condicionado, gabinete, funcionário. Eu ando com o Alan Frutuoso e eu canso de ver a quantidade de deputados que ligam para ele pedindo para ele publicar alguma coisa, para ele falar. Eu mesmo peço às vezes: pô, irmão, compartilha aí para me dar uma força. O tempo todo pedem isso para ele. E ele faz. Deixa eu subir no carro de som. E ele deixa. Mas quando ele passou por um problema de ser citado no Globo, quem ligou para ele e falou assim: irmão, tem um advogado aqui que é meu. Qualquer coisa tu liga pro cara. Quem pensou em contratar a empresa do Alan? Vamos falar de dinheiro, velho. O Alan tem uma empresa. Por que a gente paga para dar entrevista num jornal de grande circulação, mas não paga para sentar na tribuna do Terça Livre, do Vista Pátria ou de quem quer que seja? O que aconteceu com o Alan, aconteceu com você, demonstra o quanto os nossos representantes descartaram a militância. Aquele mandato não é nosso. Aquele gabinete não é nosso. É de Sua Excelência o deputado. Não é da direita. Ele nos usou durante 2018, carreata, santinho e tudo mais. Quando eu falo ele, pessoal, estou generalizando, a grande maioria. Lógico que há raríssimas exceções e cabe a nós, eleitores, pesquisar essas exceções. Mas isso tem que ser levado em conta, Érica. Tu ficou presa. Sim. E você faz parte de um processo... Você faz parte de um processo absurdo. Porque, assim, não existiria... Quando eu falo de um número expressivo como foi do Hélio Negão, do Hélio Lopes, 300 mil votos, com todo respeito à Sua Excelência, o deputado Hélio, ele não se elegeu vereador em 2016. Em 2016. Ele não se elegeu vereador. Como ele conseguiu 300 mil votos para deputado? Esses votos não foram dele, ou do discurso dele, ou do carisma dele, da competência dele. Esses votos foram de uma militância que elegeu uma bancada. E essa bancada, repito, estou generalizando, não são todos, mas essa bancada, a primeira coisa que fez em 2019 foi virar as costas, foi descolar da militância. E aí nós ficamos vulneráveis. Lembra da Sininho?
Sininho, das manifestações de 2013, uma esquerdista, quando houve um morteiro que matou o cinegrafista da Band, aqui no Rio, imediatamente essa tal de Sininho, ela ofereceu todo o aparato jurídico de proteção a essas pessoas. Quando algum black bloc era preso, a esquerda imediatamente tinha assessores parlamentares que chegavam na delegacia antes do preso. O O black Adélio, bloc era o por Adélio. exemplo. Essa é a rede que a esquerda tem. E por quê? Eu fui esquerdista, eu entendo muito bem como isso funciona, eu sei do que eu estou falando. Por que essa rede funciona assim? Porque se eu sou deputado, se eu sou eleito agora, 2022, eleito deputado estadual, imediatamente eu tenho uma consciência de que eu não seria eleito sem você, sem o professor Mauro Rosa, sem Alan Frutuoso. Então, imediatamente, o meu mandato, ele abraça essa militância, porque quanto mais forte a militância, mais forte o meu mandato. O que a direita fez? Ela fez o inverso. Ela ignorou a militância. Ao ignorar a militância, a esquerda avançou. Por que avançou? Por que eu tenho certeza que avançou? A essa altura, em 2018, eu já não estaria fazendo essa live com você, Érica. Porque eu estaria participando de um monte de carreata. Em Campo Grande, Santa Cruz, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nilópolis, Angra. Eu participei. Não teria tempo. Eu não teria tempo. Mas sabe por que a gente não tem essas carreatas hoje? Porque ninguém quer fazer o que você fez. Se expor, se apresentar. Ninguém quer se arriscar como nós nos arriscamos. Eu também recebi voz de prisão aqui no Rio. Só que assim, foi algo incrível que aconteceu. Porque eu recebi voz de prisão em frente ao PDC. PDC e aí o policial... desculpa. Foi em frente ao Palácio Duque de Caxias, que é o Comando Militar do Leste, aqui do Exército no centro do Rio. Porque o policial falou que não podia fazer manifestação. Aí falou, você está preso. E saiu. Eu falei, como ele não falou apoio com ele, eu vou ficar aqui. Se ele quiser, ele me busca aqui. E saiu, entrou na viatura e foi embora. Não sei se ele pensou que eu entrei também, ou você está preso e foi embora. Na LERJ aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa. O cara pegou um